E seguindo ainda nesse tema sobre segurança, o nosso terceiro painel terá como tema o papel do setor privado no fortalecimento do ecossistema de segurança digital no Brasil. E para isso, eu gostaria de convidar ao palco a senhora Alana Rizzo, Head de Políticas Públicas do YouTube Brasil e América Latina. Também conosco a senhora Thaís Niffenegger, gerente de segurança e bem-estar na Meta. O senhor Fernando Galo, que esteve aqui conosco na mesa de abertura, ele que é diretor de políticas públicas do TikTok no Brasil. O senhor Vinícius Brasileiro, gerente de segurança da informação, estratégia e risco na Globo. E para moderar este painel, gostaria de convidar o senhor Antônio Moreiras, ele que é gerente de projetos e desenvolvimento no NIC.br. Lembrando que, se houver tempo, ao final desse painel, haverá perguntas e respostas. O senhor Antônio vai mediar. Então, para quem está aqui presente, pessoalmente, só levantar a mão, que as nossas recepcionistas vão pegar as anotações, as perguntas. E para quem nos acompanha de maneira remota, não esqueçam de interagir e mandar suas perguntas pelo chat. Com a palavra, Antônio. Bom, gente, vamos fazer sobrar tempo para as perguntas e respostas, né? Muito se falou de manhã que a questão das políticas públicas é muito importante, mas que a gente tem que ir além, que os diversos atores envolvidos no processo também têm contribuições que podem ir muito além da contribuição das políticas e do papel do governo, e a gente está aqui justamente para ouvir isso de vocês, qual que é o papel da iniciativa privada. Então, o painel vai ser organizado da seguinte forma, são aproximadamente 15 minutos para cada um, e no finalzinho, as perguntas e respostas. Então, Alana Rizzo, Head de Políticas Públicas do YouTube Brasil e Latam. Pode, por favor. Antônio. Boa tarde a todos e todas. É um prazer. Vou levantar, tá, gente? Que acho que fica mais fácil. Não sei se a apresentação já está aqui. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Nos últimos anos a gente sempre está aqui, então eu queria mais uma vez agradecer a equipe da SaferNet, a equipe da CGI, do NIC.br. É sempre muito bom poder estar numa sala e também acompanhando, né, quem está acompanhando a gente virtual, essa conversa, né, com diferentes perspectivas, com diferentes olhares, porque eu acho que isso é o que traz, né, uma internet mais segura, uma internet mais saudável. Eu vou contar um pouquinho dos nossos esforços do YouTube para uma internet mais segura e o que a gente tem feito, olhando principalmente, né, para crianças e adolescentes, para os nossos jovens. E aí depois eu fico à disposição, gente, para a gente poder conversar, dialogar, que eu acho que esse espaço é muito rico para isso. Calma que eu só estou descobrindo. Pronto. Falando um pouquinho dos nossos esforços, eu queria contar para vocês como é que a gente cria, como é que a gente tenta e trabalha, né, todos os dias para criar um ambiente mais seguro e enriquecedor para os nossos jovens. Primeiro, a gente trabalha com duas frentes. A primeira é oferecendo espaço e as ferramentas para que as pessoas possam navegar conforme a própria imaginação, conforme a curiosidade e a criatividade. Somos uma plataforma aberta, né, de vídeos, de compartilhamento de vídeos. A gente está presente em mais de 100 países e a gente está... aqui no Brasil, a gente tem mais de 125 milhões de usuários usando o YouTube todos os dias. E eu gosto sempre de compartilhar um dado que eu acho que mostra o tamanho, né, do YouTube, mas também é o tamanho da nossa responsabilidade. A cada minuto sobem no YouTube 500 horas de vídeo. Então, só durante esse nosso papo aqui, imagina quanto conteúdo não subiu no vídeo, por isso a gente precisa trabalhar com muita segurança, com muita responsabilidade, também com muita criatividade, que é o que faz essa comunidade ser viva, essa comunidade ser plural, que é o YouTube. Outro ponto importante do nosso trabalho é manter a segurança, a privacidade e o bem-estar dos jovens, né, com foco em tudo que fazemos. Então, toda vez que a gente pensa no conteúdo, toda vez que a gente pensa nas nossas ferramentas, a gente está olhando para esses dois pilares.
Recentemente, desde o ano passado, a gente começou a entender que mais do que trabalhar políticas, ferramentas, a gente precisava também adotar um trabalho principiológico quando a gente está falando, né, da nossa plataforma. E quando a gente está falando desses princípios, a gente entende que eles são públicos, e a nossa ideia é trazer ele para debates como esse, para levar para debates para o Congresso, porque eles ajudam, de alguma forma, a gente a dialogar a partir de princípios, a gente olhar para frente. E a gente espera que esses princípios ajudem na conversa e ajudem, de alguma forma, a nortear, né, o trabalho colaborativo que é, né, de desenvolver uma internet mais segura. Eu vou falar rapidamente sobre os nossos 5 princípios para essa abordagem, né, para crianças e adolescentes. Vou passar rapidinho pelos 5, depois a gente entra em cada um deles e aí eu fico à disposição para depois a gente continuar essa conversa. O primeiro deles é a privacidade, a segurança física, a saúde mental e o bem-estar de crianças e adolescentes exigem proteções especiais online. Segundo deles, e aqui é muito conectado com o que a Cristine trouxe, os pais e cuidadores desempenham um papel importante no estabelecimento das regras para as experiências online da sua família, especialmente para crianças mais novas. Terceiro pilar, terceiro princípio, todas as crianças merecem acesso a conteúdo de alta qualidade e adequado à sua idade e que atenda os interesses e as necessidades individuais. Quarto princípio, as necessidades de desenvolvimento das crianças diferem muito das dos adolescentes. Aí também conectado com o que a Cristine trouxe, né, de relatos de alguns pais, né, e devem ser refletidas dentro das experiências online, essas diferenças entre crianças e adolescentes. Quinto pilar, quinto princípio, com proteções adequadas, tecnologias inovadoras, elas podem beneficiar crianças e adolescentes. Entrando então um pouquinho em cada um desses princípios, para a gente dialogar sobre esses avanços, o primeiro princípio, como eu comentei com vocês, é o princípio da privacidade, né, para garantir a segurança. A gente entende que o objetivo é construir uma boa experiência para as crianças, para os jovens, por isso que a privacidade, a segurança, o bem-estar são fundamental. E para a gente garantir isso, a gente entende que a gente precisa de políticas. Por isso a gente vem desenvolvendo as políticas que são as regras da comunidade, como, por exemplo, proibindo o conteúdo de cyberbullying ou de sexualização de menores. A gente também está trabalhando para identificar de forma mais rápida esses sinais para evitar esse tipo de conteúdo na nossa plataforma. O segundo princípio, falando, né, da responsabilidade compartilhada com pais e cuidadores, que desempenham um papel tão importante no estabelecimento dessas regras da experiência online das crianças. Então, os pais e os cuidadores, eles têm um papel desde estabelecer, né, limites claros para o tempo de uso de tela. Amanhã a gente vai falar sobre o uso de tela num outro painel, também muito interessante, vou estar com a Thaís aqui. E outro papel importante é ensinar as crianças e adolescentes a fazerem melhores escolhas, né? Escolhas mais responsáveis de conteúdos na plataforma. Então, a gente entende que esse é um papel que a gente pode colaborar com os pais, criando ferramentas, né, de controle parental, de mecanismos para que os pais possam, entendendo melhor as nossas ferramentas, entendendo melhor a nossa plataforma, eles possam auxiliar e guiar os seus filhos ou os seus responsáveis, né, dentro dessa jornada na internet. Terceiro princípio, todas as crianças merecem acesso a conteúdo de alta qualidade e adequado à sua idade e que atenda aos interesses e às suas necessidades. Então, não basta que os jovens só encontrem conteúdo, né, seguro. A gente entende que a gente precisa levar também conteúdos de qualidade, conteúdos que enriqueçam a experiência de aprendizagem digital, né, de cidadania na internet. Aqui falando um pouquinho mais do princípio, né, do terceiro princípio, a gente entende também que não adianta fazer conteúdo de qualidade se ele não for acessível para todos. O YouTube tem como característica, desde que foi criado, ser uma plataforma aberta, para que todos possam acessar, né? Então, a gente tem, dentro da nossa plataforma, essa visão de que o conteúdo precisa ser acessível para todos, ele é democrático, o acesso à informação, mas a gente também quer garantir que esses conteúdos sejam conteúdos enriquecedores e que cada, né, família vai entender, de acordo com as suas necessidades, aquele conteúdo que faça mais sentido. E aí, seja no YouTube Kids ou no YouTube, quando o conteúdo ele é para menores de 18 anos, não tem anúncio personalizado, uma outra parte importante desse trabalho. Falando um pouquinho do, né, princípio 4, aí, continuando falando desses princípios, da jornada da criança e do adolescente, a gente entende que essa jornada é muito diferente, a criança e o adolescente. Por isso a gente vem trabalhando cada vez mais com essa jornada, diferenciando essa jornada, né? A gente entende que os adolescentes, cada vez mais, eles vão querendo mais liberdade, mais autonomia, e por isso mesmo a gente também cria ferramentas para que os pais e responsáveis possam guiar essa jornada através da experiência supervisionada, entendendo aquilo que se enquadra melhor, aquela faixa que se enquadra melhor dentro do seu
né, dentro da sua família, dentro da sua realidade. Mas a gente também entende que a gente precisa criar algumas dessas fricções. Então, entendendo se a criança vai poder postar, não vai poder postar, vai fazer um live, não vai poder fazer live, tudo isso a gente vai construindo novas ferramentas. Aqui falando também um pouquinho dessas soluções, dessas ferramentas que a gente tem, exatamente para acompanhar a evolução dos adolescentes, né? Que principalmente nos tempos de hoje, eu como uma bebê de 9 meses já estou assustada como ela cresce, como se desenvolve rapidamente. Quem estava aqui ano passado lembra, eu estava bem barriguda, agora estou com Clara, né? Com 9 meses, já me surpreendo com a velocidade. Imagina então quem é pai de adolescente, né? Quem acompanha os adolescentes no dia a dia. E aqui a gente também criou algumas ferramentas para ajudar as famílias nesse processo. Desde os lembretes, né, de está na hora de dormir, está na hora de pausar, tudo isso são fricções que a gente cria no produto exatamente para ajudar e fazer esse processo colaborativo. Falando por último do princípio 5, né, que com predições adequadas, as tecnologias inovadoras podem beneficiar crianças e adolescentes. A gente acredita muito que, né, a tecnologia tem um potencial enorme agora, então, com o advento da inteligência artificial, de novas ferramentas, né, que podem potencializar esse processo de aprendizagem, esse processo criativo, mas a gente entende que essa jornada precisa ser guiada, ela precisa ser, né, acompanhada. Então, por isso, a gente sabe do impacto da internet, né, nos jovens, né, continua evoluindo e a gente quer evoluir junto, mas sempre mantendo esse ambiente seguro e saudável para crianças e adolescentes. E aí, deixa eu só voltar rapidinho para continuar. Então, esses princípios, quando a gente fala desses 5 princípios, eles se aplicam desde a nossa moderação de conteúdo, as experiências de produtos que a gente estabelece, a também saúde, né, mental e bem-estar. São prioridades para a gente. Falando um pouquinho, quando a gente fala de moderação de conteúdo, a gente remove conteúdo que viola as nossas regras, como eu comentei com vocês. Então, a gente tem uma série de regras dentro da nossa plataforma que estabelece o que fica, o que não pode ficar na nossa plataforma. Políticas principais são aquelas que englobam, né, os diferentes conteúdos. Então, violência, ódio, conteúdo sexual, desinformação. Também algumas políticas específicas para a segurança infantil, sexualização de menores, bullying virtual, atos nocivos. Também políticas mais específicas, como suicídio, automutilação. Tudo isso é um conjunto de políticas, e é importante dizer que elas não são estáticas, elas estão sempre evoluindo, principalmente de acordo com o que a gente vê refletido na sociedade, mas também com as conversas, com o diálogo, com a troca, né? Depois eu vou falar um pouquinho do comitê que o Thiago participa, né? Sempre muito ativo. Essa colaboração entre os diferentes entes faz toda a diferença dentro da evolução dos nossos produtos, da nossa tecnologia. E aí, quando a gente falou de remoção, né, comentei um pouco das políticas que, né, estabelecem o que a gente remove, mas vamos falar também um pouquinho sobre aquilo que a gente recomenda. A gente também definiu, para a gente recomendar conteúdo, quais são os conteúdos de alta qualidade, quais são as guias desse conteúdo. Então, aqui algumas dessas guias que a gente trabalha. Primeiro, conteúdos que tratem, né, de ser uma boa pessoa, como ser uma boa pessoa. Conteúdo de aprendizado, conteúdo que incentiva a aprendizagem, que incentiva a curiosidade, criatividade, diversão, senso de imaginação, experiências com problemas no mundo real e também diversidade, equidade e inclusão. Esses são um pouco das guias do nosso processo de recomendação de conteúdo para crianças e adolescentes. E a gente também usa as recomendações para reduzir a disseminação do conteúdo de baixa qualidade. Então, a gente definiu com diversos especialistas o que a gente considera um conteúdo de alta qualidade, mas também de baixa qualidade. O conteúdo altamente comercial ou promocional, vídeos que estimulam atitudes ou comportamentos negativos, o conteúdo deliberadamente pseudoeducativo, de vídeos que dificultam a compreensão, material sensacionalista ou enganoso, ou uso estranho, entre aspas, eu estranho para todo mundo entender, de personagens infantis. E aqui, só para a gente concluir a minha fala, como eu disse, a gente não faz nada disso sozinho. A gente é uma comunidade formada, né, por usuários, formado pelos criadores, formado pelos anunciantes, e a gente entende que essa comunidade, para ela se manter segura, a gente precisa ouvir a sociedade, ouvir a comunidade. Então, a gente tem um comitê consultivo de jovens e famílias, a gente tem a honra de ter Thiago participando desse comitê, e a gente desenvolve regularmente reuniões, encontros, para que a gente possa absorver ideias, sugestões, discussões desse comitê para a gente poder incorporar, seja nas nossas políticas, nos nossos produtos, nas novas tecnologias, entendendo que a gente está sempre buscando, né, acertar, olhando para o futuro, antecipando os diferentes riscos, mas principalmente para poder garantir que essa plataforma continue, que o YouTube continue aberta, mas continue segura para as experiências, né, das famílias que usam o YouTube.
Passei rapidamente aqui, mas era um pouco o que eu queria colocar para essa primeira conversa, para o primeiro debate, principalmente trazendo aí no Dia da Internet Segura esses princípios que a gente entende que pode ser norteador desse nosso trabalho a partir de agora, tanto do ponto de vista de políticas públicas, mas do ponto de vista também de colaboração, de parceria, desenvolvimento com a academia, a sociedade civil e o setor privado. Muito obrigada e fico à disposição para a gente continuar conversando. E foram menos do que as 7.500 horas de novos vídeos no YouTube, né? Não deu 15 minutos. Agora temos a Thaís, que é gerente de Safety e Wellbeing da Meta. Por favor, Thaís. Obrigada, Antônio. Vocês me escutam bem? Ótimo. Então, vou ficar de pé também, acho que facilita um pouco a nossa comunicação. Gente, aproveitando a temática do Dia da Internet Segura desse ano, eu preferi dessa vez, em vez de trazer uma abordagem mais generalista de tudo que a gente faz em safety, focar um pouco mais na parte de juventude, principalmente nas últimas atualizações que a gente está trazendo para os nossos produtos, que eu acho que vai muito de encontro, né, com essa temática que a gente está discutindo hoje, né, pela manhã, que a gente trouxe muito a questão, né, de sextorção, enfim, de exploração infantil. Então, eu acho bastante importante a gente trazer esse foco mais especializado nos jovens, porque a gente entende, né, que é através da educação, que é principalmente esse um público mais vulnerável, que a gente consegue coibir esse tipo de comportamento malicioso nas redes. Trouxe uma apresentação para vocês, eu vou tentar falar o mais rápido possível, minha apresentação é muito grande, então eu vou tentar passar aqui de uma maneira bastante panorâmica, mas lembrando que todo esse conteúdo aqui está disponível também no nosso newsroom. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conhecer cada um desses pontos que eu vou trazer aqui para vocês em mais detalhes, vocês podem consultar, podem entrar em contato comigo também, que a gente está sempre à disposição para poder conversar sobre esses temas. Muito bem, então falar um pouquinho da abordagem, né, de como que a gente faz para poder proteger os jovens. Em sequência, falar um pouco de ações específicas para combate de conteúdo nocivo. Depois falar um pouco sobre políticas de bem-estar dos jovens. E, por último, trazer um destaque aqui de algumas das nossas últimas iniciativas que a gente implementou. Então, basicamente, né, a gente traz uma série de princípios, né, para poder orientar a nossa abordagem em relação aos jovens. A gente se baseia em conexões que são responsáveis, né? A gente acredita que é importante, né, conectar esses jovens de uma maneira responsável com seus amigos, familiares, comunidades, etc., dentro da nossa missão, né, de criar conexões que sejam positivas. Né? A gente também acredita que essas proteções elas têm que vir adequada à idade. Então, até recuperando aqui um pouco da fala da Alana, a gente entende que existem níveis diferentes de desenvolvimento do indivíduo, né? Um adolescente de 13 anos, ele está em um ponto do desenvolvimento diferente de um adolescente de 17 anos, a gente percebe essas nuances, então é importante a gente entender isso para poder oferecer o conteúdo sempre de acordo, né, com a idade daquele jovem. E a questão da inovação, né? A gente está o tempo inteiro aprimorando, né, as nossas tecnologias, e isso vai também dentro da atualização dos produtos para a gente poder tentar sempre oferecer, né, o produto mais seguro, né, e responsável possível. Lembrando que isso não é uma linha de chegada, né? Não vai chegar um momento em que a gente vai ter conseguido acabar com todos, todo o comportamento nocivo dentro da internet. A internet, na verdade, é um espelho daquilo que acontece na vida offline. Então, os riscos eles existem, né, no mundo físico e eles são transportados para o mundo virtual. O nosso papel aqui como setor privado e que oferece produtos ao público a gente buscar as melhores soluções para poder coibir esses riscos. Bom, a gente, recuperando aqui um pouco dessa questão, né, dos níveis de desenvolvimento do jovem, a nossa abordagem, ela leva em conta o melhor interesse da criança, que é uma abordagem que foi desenvolvida, né, pela ONU e que leva, né, em conta, né, essas diferentes nuances e que são naturais do desenvolvimento da criança. Então, só para poder recapitular aqui os principais pontos, né, desse framework, né, do melhor interesse da criança, é reconhecer, primeiro, né, que os jovens e as famílias, eles precisam estar envolvidos, né, no processo de desenho, né, das ferramentas.
A gente precisa criar ambientes que sejam seguros e adequados à idade, né, promover a autonomia do jovem, né, considerando também os direitos e os deveres dos pais desses jovens, sempre priorizar o bem-estar e a segurança dos jovens em relação a outros objetivos comerciais, apoiar sempre a privacidade desses jovens, né, que vão utilizar os produtos, e convocá-los também a tomar as decisões sobre produtos, né, e, por fim, a parte educacional, capacitar tanto os jovens como seus pais e seus tutores para poder entender e exercer corretamente seus direitos. Por isso, a gente procura, ao mesmo tempo em que a gente consulta especialistas de fora que nos apoiam em todo esse processo, né, de construir as nossas políticas, a gente também consulta os pais e adolescentes, né, naquilo que a gente chama de sessões de co-design, para que eles participem também de maneira muito ativa em tudo isso que a gente está promovendo e tudo isso que a gente está desenhando. Aqui só para vocês terem uma ideia do timeline dessas várias sessões de co-design que a gente vem realizando no mundo inteiro desde 2018, né, em vários países, enfim. Então, isso aqui é só uma pequena pitada, né, para vocês verem, a gente faz esse processo de uma maneira permanente. A última vez que foi feita aqui no Brasil foi no ano de 2022. A gente está planejando também fazer mais uma sessão de co-design esse ano aqui no Brasil, com data ainda por definir, mas a gente entende que esse é um processo extremamente necessário e a gente aprende, né, a gente tira várias lições e a gente consegue, de uma maneira muito adequada, trazer isso para dentro do design, né, dos nossos produtos. E aqui eu falando um pouquinho do impacto, né, dessas sessões de co-design, né, a gente leva em conta essas percepções, né, que os jovens e os pais trazem para a gente poder conseguir entender melhor esses riscos, né, e ao mesmo tempo conseguir trazer isso para dentro dos produtos. A gente entende que não adianta, né, a gente ficar aqui do lado de fora tentando estabelecer algo que seja muito arbitrário e muito direcionado, enquanto que isso não conversa, na verdade, com a realidade dos fatos. Então, não adianta, por exemplo, a gente querer proibir, de qualquer maneira, acesso a conteúdos, sendo que os próprios jovens estão interessados em conhecer conteúdos, né? Isso faz parte do processo de aprendizado, isso faz parte da curiosidade, né, daquele jovem que está naquele processo, e o nosso papel é proporcionar, né, o acesso a esse conteúdo de uma maneira segura e responsável. E aqui só trazendo um pouco, né, dos principais pontos, né, que a gente tira dessas sessões de co-design, né, a gente alguns dos pontos principais, né, e a gente tentar entender como que é o comportamento desses jovens dentro da plataforma, né, quem que eles seguem, quem que eles estão, né, quem que os segue de volta, números sobre tempo de tela, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na sessão de amanhã à tarde, se eu não me engano, amanhã à tarde. A Alana também vai estar aqui para conversar um pouco com a gente sobre isso. A gente, né, os pais poderem estar empoderados dessas informações e também saberem quem que o seu filho denuncia na rede, né, e a gente trazer todas essas considerações para, ao mesmo tempo, a gente proporcionar a esse jovem que use, né, as redes de uma maneira saudável e segura, mas aos pais de terem um controle sobre como o seu filho está se comportando ali. Eu gosto sempre de usar essa analogia, né? A gente está sempre muito preocupado, por exemplo, com o nosso filho, como que ele vai na rua, se ele está acompanhado, se não está, né? A gente tem essa preocupação com o trânsito, com todos os riscos que estão acontecendo na rua, mas parece que, às vezes, no virtual, as pessoas se esquecem de que os riscos também existem e que o mesmo nível de preocupação que a gente tem na rua, a gente também tem que ter dentro das plataformas. Então, por isso que é muito importante esse processo de compreensão, né, de aprendizado mútuo, tanto de quem está usando, quanto daqueles responsáveis, educadores, pais, que também estão envolvidos no cuidado desse jovem. E, ao mesmo tempo, lembrando que é importante preservar a privacidade, né, desses jovens. Então, não é abrir completamente, né, a gente não vai abrir aqui a conversa que o jovem está tendo com o amigo, mas empoderar o seu pai, o seu tutor, de
quem são os amigos com quem o meu filho está passando tempo, né, e não necessariamente ler, né, aquilo que está ali sendo conversado entre eles. Ele está conversando tempo demais com uma pessoa estranha ao convívio dele? Então, essas são algumas das informações, né, que a gente acha relevante trazer para dentro de todo esse sistema de supervisão, e são insights que a gente tira exatamente dessas consultas que a gente faz nas nossas sessões de co-design. Bom, falando um pouquinho mais sobre combate a conteúdo nocivo nas plataformas, só recapitulando aqui, a gente desenvolve as nossas políticas, né, fazendo consultas amplas a especialistas, a acadêmicos, sociedade civil, governos, e também através dos insights que a gente tira dessas sessões de co-design, para a gente poder conseguir, né, ao tempo inteiro, escrever as nossas políticas e atualizá-las, né, de acordo com a necessidade. Então, só aqui, de maneira exemplificativa, algumas das nossas políticas, né, sobre aquilo que pode, aquilo que não pode ser compartilhado nas redes. A gente tem políticas que tratam de exploração sexual, bullying, assédio, comportamento cruel e insensível, autolesão, discurso de ódio, privacidade e falsificação de identidade. Celebração de crime também é um outro assunto que é proibido pelas nossas políticas. Bens e serviços restritos ou regulados, isso daí também é feito de uma maneira controlada dentro das redes, e conteúdo que trata de golpes e de fraudes também. Bom, essas nossas políticas, elas são construídas de uma maneira principiológica, e a gente entende que elas também precisam ser operáveis e elas precisam ser explicáveis, né? Então, as regras, elas precisam ser extremamente claras sobre tudo aquilo que pode e aquilo que não pode. Isso ajuda não só, né, os usuários, mas aqueles que são responsáveis pelos usuários de entender melhor como que funciona isso, e a gente estimular um comportamento que seja adequado e coibir completamente aquele comportamento que não seja adequado, e retirar, né, das plataformas os atores maliciosos. A gente trabalha, né, com detecção proativa, ou seja, baseado em inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 95% do conteúdo que é violador, a gente consegue identificar por meio de inteligência artificial, ou seja, é conteúdo que sequer sobe para as plataformas. Um residual, a gente também conta com moderação humana. E o que é importante também, a gente sempre gosta de lembrar para a comunidade, é muito importante usar o direito, né, de denunciar conteúdos que sejam violadores. Por quê? Porque isso, inclusive, ajuda o sistema de aprendizado de máquina a entender que aquele conteúdo é violador, né, e a gente conseguir cada vez mais ter um ambiente que seja seguro e livre de conteúdo violador. A gente trabalha, né, tanto internamente dentro da Meta, com uma série de especialistas, né, time de engenharia, time de produtos de design, etc., como também fora da Meta, né, a gente consulta o tempo inteiro com pesquisadores, com acadêmicos, com organizações sem fins lucrativos, autoridades, etc. E alguns números aqui de transparência que foram tirados do nosso relatório no terceiro quadrimestre de 2023, são os dados mais recentes que a gente tem, um pouco do conteúdo que é retirado, né? 5,3 milhões, né, no Facebook, e 7,4 de conteúdo sobre suicídio e automutilação, também bastante conteúdo sobre discurso de ódio, conteúdo acionado por ameaça à criança ou por nudez e abuso físico, e também outros conteúdos sobre exploração sexual. Isso aqui são alguns dos números, é bastante coisa. Acho que eu pulei aqui. Bom, por fim, a gente tem, ao longo do mês de janeiro, principalmente desse ano, a gente trouxe uma série de atualizações de produto que são muito voltadas ao público adolescente, que são novas ferramentas, né, ou aprimoramento de ferramentas já existentes, para poder apoiar os pais e educadores, para poder gerenciar, né, o tempo em que os jovens ficam online, né, e, ao mesmo tempo, considerar a qualidade daquele tempo que eles estão ficando online. Então, assim, tem uma série já de ferramentas que já estão operantes, que, por exemplo, quando um adolescente está a tempo demais pesquisando ou vendo conteúdo sobre um tema, vai aparecer ali um sinal sugerindo que outros temas, né, de conteúdo positivo sejam pesquisados no lugar. Então, existe essa preocupação, não só do tempo, mas que esse tempo seja um tempo de qualidade. Avisos noturnos.
a partir das 10 horas da noite, o usuário menor de idade que estiver ali utilizando o Instagram, ele vai receber uma mensagem de tela, um pop-up, sugerindo ele para poder sair do aplicativo devido ao adiantar da hora. Outras ferramentas que já estavam em curso também para controlar a experiência, bloqueio, silenciar, restringir, etc. Outras ferramentas de proteção. Um adulto que não é conectado com aquele jovem, ele não pode mandar uma mensagem, ele não pode uma mensagem privada para aquele jovem. Isso, naturalmente, né, isso aí está muito no cerne da questão de evitar abusos entre adultos maliciosos e jovens que estão online. Proteção em relação a tags e menções, né? E reduzindo danos também mediante instrução no aplicativo, ou seja, essa série de mensagens que surge quando sinais que a gente tem ali dentro da plataforma detectam que pode haver algum tipo de conexão problemática, seja porque alguém ali que já demonstrou sinais de uso inadequado da rede está se comunicando com um jovem. Questão de equilíbrio de tempo, né? Isso vale tanto para o Instagram quanto para o Facebook. A questão da parte das conexões privadas, palavras ocultas, isso aí muito dentro da política de bullying, né? A gente oferece ferramentas para que certas palavras sejam colocadas em um filtro, portanto, conteúdos ou comentários em posts, etc., que contenham aquelas palavras ou expressões, elas deixam de aparecer, né, para aquele usuário. Isso aí é super importante também. A gente fala um pouco, né, da questão da proteção de acordo com a idade. Eu vou passar rápido aqui, gente, porque eu queria mencionar muito rapidamente algumas das iniciativas de destaque que a gente trouxe também, que eu acho interessante compartilhar com vocês. Em relação à difusão, né, não consensual de imagens íntimas dentro das nossas plataformas, isso é uma violação, né, isso não é permitido dentro da plataforma, e a gente tem duas iniciativas super interessantes que atacam diretamente essa problemática. O Takedown, que a gente anunciou hoje, tá, aqui no Brasil, já era uma ferramenta disponível desde o ano passado, mas agora a gente também tem ela disponível em português e em outros 25 idiomas, que é um serviço que é operado pelo NCMEC nos Estados Unidos, que é uma organização que trata desse tema, né, com participação governamental, é apoiada pela Meta, em que fotos de nudez ou fotos sexualizantes de menores, ela pode ser reportada, né, a esse serviço que é gratuito e externo. Esse dado ele não sai do dispositivo daquele que está utilizando o serviço, que é para prevenir que aquele dado seja compartilhado em superfícies públicas nas plataformas. Então, o menor de idade, se ele suspeita que uma foto, imagem, vídeo seu possa ser usado, né, espalhado, né, nas redes, ou se isso já aconteceu, essa ferramenta serve justamente para isso. Aqui só um pouquinho do template, né, de como que é o site. E tem um Q&A super interessante aqui de o que pode, o que não pode, como que funciona. Eu não vou entrar aqui no detalhe porque o meu tempo já acabou, o pessoal já está olhando feio aqui para mim, mas eu vou usar os minutinhos que a Alana deixou sobrando. E o que faz se a pessoa for maior de idade? Aí tem o serviço irmão, que é o Stop NCII, que é justamente para poder evitar o compartilhamento de imagens e vídeos de conteúdo sexual, porém para maiores de idade. Funciona, a tecnologia é basicamente a mesma, só para explicar para vocês de maneira bem rápida, você, ao selecionar aquela imagem de nudez, uma espécie de impressão digital é colocada naquela imagem e através dessa impressão digital, que ela é compartilhada entre várias das plataformas participantes, ela não pode mais ser compartilhada em superfícies públicas, né, das plataformas. Aqui algumas das plataformas participantes. A coalizão Lanterna, que foi mencionada em alguns dos painéis aqui hoje de manhã, também é para poder proteger crianças online de exploração sexual. Então, são compartilhamentos de sinais de comportamentos problemáticos entre várias plataformas para poder coibir esse tipo de comportamento danoso nas redes. E, por fim, o Amber Alert, que a gente passou a oferecer aqui no Brasil, é uma colaboração nossa com autoridades para crianças desaparecidas. É uma solução super interessante essa, voltada para desaparecimento de menores de idade. Quando um menor desaparece e a sua família, né, notifica as autoridades,
num raio de 160 quilômetros onde foi reportado o desaparecimento deste menor, todas as pessoas que utilizam, né, os nossos serviços, eles recebem uma mensagem dizendo, olha, o menor de idade, aqui a fotinho dele, desapareceu. Quem tiver informações sobre esse menor, notifique as autoridades. Esse é um projeto piloto já disponível em 5 estados da federação e que esse ano será ampliado também para outros estados na federação. Desculpa que eu passei muito rápido, é muito conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu corri bastante para poder tentar conseguir aproveitar ao máximo o tempo. Vou estar aqui disponível para poder responder perguntas no final. Eu agradeço muito a SaferNet, mais uma vez, pelo convite de estar aqui. É sempre um enorme prazer ao Nick e ao CGI-BR por me receber aqui mais um ano. Acho que é o 4º ano consecutivo que eu falo nesse evento, com muita alegria. E eu devolvo a palavra, então, para o Antônio, para a gente poder continuar aqui as apresentações. Muito obrigada, gente. Vamos para a apresentação do Fernando Galo, diretor de políticas públicas do TikTok. Bom, boa tarde. Agradecer mais uma vez à SaferNet, ao NIC, ao CGI, parabenizar pela realização do evento. Eu sou o Fernando Galo, diretor de políticas públicas do TikTok aqui no Brasil. E vou falar um pouco hoje sobre como a gente tem trabalhado para inspirar criatividade com responsabilidade. O TikTok é uma plataforma um pouco mais nova, então eu vou ajudar a qualificar o TikTok e dizer que ele é o principal destino para o entretenimento. O TikTok é uma plataforma de entretenimento em vídeos curtos e lives, e a nossa missão é inspirar a criatividade e trazer alegria. Se você não sabe fazer uma dancinha, assim como eu também não sei, o que é que eu faço? Na verdade, isso é só uma provocação para dizer para vocês que o TikTok ainda hoje é um pouco conhecido como a plataforma da dancinha. E é verdade que ele foi a plataforma da dancinha 3, 4, 5 anos atrás. Mas ele hoje é muito mais coisa para muito mais gente. Tem largamente documentado aí o impacto do TikTok para pequenas empresas, né, ajudando a impulsionar pequenos negócios, o próprio mercado editorial, que hoje vive uma transformação relevante, inclusive em função do TikTok. A hashtag BookTok dentro do TikTok tem mais de 200 bilhões de visualizações. Hoje você vai a uma livraria, geralmente tem lá uma seção de livros recomendados no TikTok, o impacto que a gente tem na música, enfim. Tem um pouco de tudo, tem um conteúdo para cada tipo de interesse dentro do TikTok. Ia falar sobre o nosso trabalho de segurança, começando por alguns recursos, alguns que a gente já conhece há bastante tempo, ferramentas de bloqueio, de mutagem, mas eu queria chamar a atenção muito especialmente para filtros de comentários, né? A gente ainda procura educar as pessoas no sentido de que elas próprias podem não só bloquear, mutar contas, mas elas podem inclusive filtrar comentários dentro das respostas dos seus vídeos, e muito especialmente também a ferramenta de sincronização familiar, que é uma área em que o TikTok foi pioneiro, no sentido de poder vincular a conta de um adolescente, um adulto poder vincular a conta de um adolescente. Ainda hoje, muito pouca gente conhece essa ferramenta, a gente tem procurado dar bastante visibilidade para ela, fizemos campanhas publicitárias um pouco mais atrás, com a Negrali e sua filha, mais recentemente agora em dezembro, uma campanha grande na Globo, Vinícius, com a Fátima Bernardes, com o Pedro Bial, com o Serginho Groisman, com o Jairo Bauer, chamando a atenção para os nossos recursos de segurança, inclusive de sincronização familiar. A gente viu um aumento da adoção dessa ferramenta. E a gente tem procurado chamar, então, a atenção para ela. Apesar de ser uma plataforma mais jovem, o TikTok tem 7 anos, eu vi que na semana passada a Meta fez 20, não é isso, Thaís? O TikTok tem só 7, acho que a gente
tem algumas áreas em que a gente se orgulha de poder dizer que a gente foi pioneiro, controles diferentes que respeitam a idade, as fases da adolescência, né? A adolescência dos 13 aos 15 anos, a adolescência dos 16 aos 17, o nosso produto, por padrão, ele respeita, ele tem configurações diferentes, com níveis diferentes de proteção de acordo com a idade, desde se a conta é privada ou pública por padrão, se a conta pode ou não ser recomendada. Contas de adolescentes mais jovens não são recomendadas no For You, por exemplo. Para você fazer uma live, você precisa ter 18 anos. Contas menores de 18 anos não monetizam. Enfim, tem uma série de configurações de segurança por padrão, respeitando, de novo, o momento de desenvolvimento do jovem na adolescência. Também configurações de tempo de tela. Sei que tem um debate importante amanhã também a respeito de tempo de tela, tanto para com uma possibilidade de gerenciamento de tempo de tela, setar o tempo que você pode usar o TikTok durante aquele dia, agendar pausas e também manter esse controle aí de quanto você está usando a plataforma ao longo da semana. Essa ferramenta também está vinculada à sincronização familiar e, portanto, os pais, os adultos podem setar tempos específicos de tela para os adolescentes. Lembrando que o TikTok é uma plataforma para maiores de 13 anos. A gente tem trabalhado incansavelmente para remover contas de menores de 13 ou contas suspeitas de serem menores de 13 anos. No ano passado, a gente removeu cerca de 80 milhões de contas em todo o mundo por serem suspeitas de serem de menores de 13 anos. Também essa foi uma área em que o TikTok foi pioneiro, a ideia de oferecer uma experiência personalizada de acordo com a maturidade de cada idade. E a ideia aqui é, no back-end, classificar, categorizar conteúdos de acordo com as suas, com a maturidade dele. Há conteúdos que não são necessariamente violadores das políticas, mas eles são mais adequados para determinadas faixas de idade. Algumas para todos os usuários, algumas para maiores de 14, maiores de 16, maiores de 18. A gente lançou essa iniciativa chamada Níveis de Conteúdo, que, portanto, está trabalhando para mostrar conteúdos de acordo com a maturidade de cada idade. A gente tem falado aqui desde a manhã muito sobre a segurança de adolescentes na internet, crianças e adolescentes, mas lembrar que o trabalho de segurança ele é um trabalho muito mais amplo, né? Ele é nosso dever e a gente trabalha com muita responsabilidade, muito senso de responsabilidade para manter a plataforma segura para todo mundo. Lembrar que esse ano tem eleições, nós já estamos trabalhando para proteger a integridade eleitoral, dizer que o TikTok proíbe anúncios políticos, salvo engano, hoje, das principais plataformas, a única a proibir anúncios políticos dentro da plataforma. A nossa abordagem de desinformação, que tem uma vertente específica sobre eleições, ela é bastante rigorosa. A gente remove desinformação perigosa, inclusive para as eleições. A gente não rotula desinformação, a gente remove. A gente exige e facilita a rotulação de conteúdo gerado por inteligência artificial. A gente recentemente deu a opção para os usuários informarem quando eles estão fazendo upload de vídeos que foram gerados por inteligência artificial. E a gente também colabora com fact-checkers. No Brasil, a gente trabalha com o Estadão Verifica, que nos ajuda a tomar, nos ajuda checando fatos para que a gente possa tomar as nossas decisões
de moderação de conteúdo. Acho que eu pulei um slide aqui. A parte importante do nosso trabalho de segurança e confiança é da transparência, aquilo que a gente está fazendo. A gente passou a divulgar no nosso último relatório de transparência, que vem crescendo e ganhando granularidade com o passar do tempo, dados de moderação por mercado e idioma nos 50 maiores mercados, o Brasil inclusive. O TikTok foi a primeira plataforma a divulgar dados locais por categoria de política. E alguns dados aí desse último relatório de transparência, o mais recente, a gente está para publicar o do quarto trimestre. O mais recente publicado cobre o período de julho a setembro do ano passado. No Brasil, 5,5 milhões de vídeos removidos, isso é aproximadamente 1% de todo o conteúdo que subiu na plataforma. 98% das remoções foram de conteúdos que a gente detectou proativamente, sem precisar de uma denúncia. A gente tem trabalhado com afinco para elevar esse número para 100. Oxalá a gente possa chegar lá. A gente, claro, continua contando com denúncias. Qualquer conta, qualquer vídeo pode ser denunciado para nós, e a nossa equipe de moderação de conteúdo avalia ele contra as nossas políticas e toma a decisão. E 80,6% dos conteúdos que foram removidos sem ter sequer uma visualização. Então, um pouquinho aí do que está no nosso relatório de transparência, que é público, está lá no nosso site, tem uma gama enorme de informações desse nosso trabalho de segurança. Também o TikTok tem envolvido especialistas e as comunidades no diálogo. A gente faz consultas ativas para atualização das nossas políticas, do nosso produto, para fazer avaliação de risco, de impacto, entender os trade-offs, né, de cada mudança que a gente vai fazer, seja nas nossas políticas, nos nossos produtos, nos nossos processos. Aqui no Brasil, a gente tem um conselho consultivo de segurança, que conta com alguns especialistas que vêm de backgrounds diversos, com identidades diversas. É um espaço um pouco mais formal, mas independentemente disso, a gente sistematicamente se consulta com governos, com a sociedade civil, com a academia, sobre tanto o nosso produto, as nossas políticas, mas também para entender tendências e como é que a gente pode adaptar o nosso trabalho às tendências que estão acontecendo fora da nossa plataforma e se refletem nela. É nosso trabalho também trabalhar para educar a comunidade para um uso seguro e responsável. Queria contar para vocês dessa parceria que a gente fez com o Irmão do Jorel. Quem não conhece, é um desenho animado no Cartoon Network. E foi uma parceria que a gente fez no final do ano passado, em que os personagens do Irmão do Jorel dão dicas de segurança na plataforma, informam sobre a nossa regra de que o TikTok é uma plataforma só para 13+, sobre a sincronização familiar e uma série de outros recursos que a gente tem. Às vezes a gente mesmo fala de uma maneira um pouco mais hermética sobre o nosso trabalho de segurança. Uma das belezas dessa campanha é que ela fala com a linguagem dos jovens, fala de uma forma mais acessível, e a gente tem bastante orgulho desse trabalho. A gente tem uma série de guias de segurança que estão publicados lá na nossa central de segurança, no site do TikTok, sobre diversos temas, sobre distúrbios alimentares, desafios online, prevenção contra bullying e assim por diante. E como eu falei pela manhã, a gente, em função do Dia da Internet Segura, que a gente celebra hoje, e do mês da Internet Segura, a gente lançou uma campanha para disseminar conteúdos educativos sobre uma série de temas que a gente está debatendo hoje aqui, vai debater amanhã também. Aqui estão os temas que 10 organizações com as quais a gente fez parceria, organizações da sociedade civil,
estão tratando, como cibersegurança pessoal, uso responsável de inteligência artificial, deepfakes, mediação parental e outros. Esses vídeos, inclusive, estão passando aqui nos intervalos do evento. Talvez vocês já tenham visto alguns deles. E aqui são as organizações com as quais a gente está trabalhando. Esses vídeos todos carregam a hashtag Por uma Internet Segura. E eles podem ser encontrados por meio dessa hashtag. Inclusive, a SaferNet participa dessa campanha. Isso é só um pouquinho do nosso trabalho. Como a Thaís disse, provavelmente o trabalho de segurança para uma plataforma como o TikTok nunca vai estar terminado. Mas a gente segue trabalhando incansavelmente para estar um passo à frente aí dos maus atores e para garantir que o TikTok seja um espaço seguro para todos. Muito obrigado e eu fico à disposição aqui para as perguntas. Temos agora a apresentação do Vinícius Brasileiro, que é gerente de segurança da informação, estratégia e risco na Globo. Claro. Boa tarde. Antes de começar, deixa eu fazer o meu agradecimento aqui à SaferNet, pelo convite. Tá bom. Pela disponibilidade ao NIC-BR, ao CGI também. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que a Globo sempre faz a sua cobertura jornalística do evento e agora a gente tem a oportunidade de falar o que a gente faz como empresa também. E espero que a gente tenha um bom painel aqui e que possamos conversar um pouquinho. Eu vou tentar sobrar uns minutinhos para a gente poder ter perguntas, que é importante a gente conversar. Mas vamos trabalhar aqui juntos. Muito bem. Bem, primeiro eu queria trazer aqui um pequeno vídeo. Você vai ver que a minha apresentação ela é um pouquinho mais animada, então a gente tem alguns vídeos aqui para a gente poder assistir. E a ideia aqui é a gente começar com um pouquinho com esse novo perfil da Globo e vocês vão entender onde que a gente vai querer chegar, falando um pouco de segurança. Você conhece a Globo? Tem certeza? Vê lá, não passa vergonha, pelo amor de Deus. Porque a gente mudou. E continua mudando. Piscou, mudou. Mudou de novo, adivinha? Porque hoje a gente é muito mais do que uma empresa de conteúdo. A gente não é uma, mas várias marcas que juntam emoção com tecnologia. Que rendem conversa, vídeo, áudio, meme. Compartilhando em 3, 2, 1... E isso começa aqui, mas vai parar sei lá onde. Do plim ao play, do play ao display e do display ao nem sei. Tudo isso de um jeito cada vez mais forte, mais próximo, mais nosso. Pra gente ficar pertinho. Porque o que faz a gente ser assunto na esquina, nas mídias sociais, é você. O Brasil! A gente se conecta tanto porque coloca você no meio de tudo que a gente faz. É verdade. Porque cada história que a gente conta tem um pouquinho de você. Muito prazer, Globo. Mas quando a gente se encontrar de novo, não estranha não, porque a gente já vai ser uma Globo totalmente diferente. Agora, se vai ser diferente, a gente vê no ano que vem, né? Mas, se a SaferNet me convidar de novo, claro. Qual é o objetivo desse papo aqui e desse vídeo? Porque a gente é muito mais do que uma empresa de TV aberta. Então, a gente está no canal aberto, canal fechado, a gente está no stream, a gente está na internet. E muita coisa do que a Globo mostra vira conversa. Então, por que não trazer essa conversa também para o debate da cibersegurança, do que acontece? E é um pouquinho do que a gente vai falar aqui. E trabalhando essa agenda, a gente fez um trabalho de conectar a segurança e dentro dessa força que a Globo tem com os nossos milhões de brasileiros, num compromisso ali da nossa agenda de ESG, e para quem não conhece a sopa de letrinha, do ESG, de ambiental, social e governança, dentro das nossas metas e ambições para o ano de 2030, uma delas é a gente tentar ali disseminar esse conhecimento na sociedade, contribuindo aí para a formação de uma cultura de segurança, privacidade e proteção de dados das pessoas, dos brasileiros. Então, por que não usar toda a força que a Globo tem
para transformar esse assunto em conversa. Quem sabe no almoço de domingo da família, quem sabe na mesa do bar, quem sabe no encontro dos amigos, e que esse assunto, através de um conteúdo gerado pela Globo, possa trazer esse assunto com naturalidade e que as pessoas possam conversar sobre segurança. E aí, quem sabe, quem tem um pouco menos de conhecimento possa aprender com aquele que tem mais, e a gente tem uma cultura, uma sociedade mais segura dentro do Brasil. Isso começa primeiro deles com informação de qualidade, né? Então, o nosso jornalismo ele é incansável quanto a isso. Então, se a gente falar ontem, teve uma notícia, né, de um jovem, né, suspeito de liderar uma quadrilha aí que comercializava conteúdo de pornografia infantil, passando aí por reportagens especiais nos nossos programas, que falam desde ransomware, que já falou sobre deepfake, já inclusive com alguns dos nossos apresentadores vendendo medicamentos ou remédios, que conteúdo falso, trazendo informação, né, ou desmistificando a desinformação, quadros que previnem as pessoas de caírem em golpes, reportagens alertando como é que esses golpes funcionam, e aí trazendo alguns especialistas para falar, né, de como escapar dessas armadilhas. Então isso não é de hoje, a gente já faz isso há muitos anos. A gente fez um recorte aqui trazendo umas manchetes, né, mas todas elas estão aí no G1 para quem quiser pesquisar, e nos nossos programas também. Então, a gente fez um recorte ali em meia hora, trouxemos um monte de reportagem dos anos desse ano até 2018, só para dar uma pequena amostra. Mas também não é só no jornalismo, né? Então, quando a gente fala ali de será só ficção, a gente traz um pouquinho de realidade dentro também das nossas novelas. Então, trazendo aqui uma reflexão aqui do passado, né? Na novela Babilônia, em 2015, a gente tocou no assunto de cyberbullying. Na Força do Querer, em 2017, quando estava tão falado ali em modo desafio da baleia azul, né, com os jovens. E há um pouquinho de tempo aqui, mais recente, ali em Travessia, a gente já trabalhou do tema ali de deepfake e também falando ali sobre sextorção. Então, para quem não se lembra, aí, às vezes a novela, apesar de demorar alguns meses, às vezes ela sai do nosso inconsciente rápido. Então, vou trazer um trechinho ali para a gente lembrar dos temas que a gente já trabalhou também nas nossas produções. Chama Baleia Azul. Diz que é um jogo de desafio. E que se você quiser entrar, não pode mais sair. Senão o quê? Tem consequências. Olha, eu vou entrar pra ver como é que é. O que falaram aí? Aqui. Estão perguntando se eu tô pronto. Se eu falar que tô e depois quiser sair, eu tenho que pedir pra baleia pra você não deixa. Tá bom, e aí? Sério, cara, aqui ó. Caso desbloqueie e nos ignore, nós vamos mandar seu número ao nosso chefe. Ele vai pegar seus dados e vai descobrir seu nome. Essa? Essa. Vai estar certinho com o corpo. Tá. Ok. É só pegar, né? Clicas e arrastas. Feito. Já ficou muito bom. E jogar na rede? Bora. Então, o que você decide? O que eu faço com essas fotos? Deleto ou divulgo? Abre esse vestido. Abre esse vestido. Por favor, não faz isso comigo. Não faz isso comigo, por favor. Bora, me deixa embora. Some da minha vida, por favor. Vamos lá, minha gente. Este ano, eu prometo não clicar em qualquer oferta que aparece na sua frente sem prestar atenção de onde é.
Eu sei que economizar tá nas metas ali também, mas aí você pode perder dinheiro. Fique atento aos anúncios, principalmente nas redes sociais. E a minha resolução esse ano, é continuar aqui de olho em tudo que é golpe novo na praça e ajudar você a se proteger. Olha, eu não consigo garantir que não vai ter golpe em 2024, mas juntos a gente consegue dar bastante trabalho para os golpistas. Quem sabe eles não desistem. Então, pegando aí, é uma grande oportunidade para gerar conversas, né, entre as famílias, entre as pessoas possam conversar dentro de uma trama de ficção que pode gerar bastante conversa. E aí também um quadro, né, do encontro que ajuda a gente com os golpes ali a ilustrar para a população como esses golpes funcionam e evitar, né, que alguém caia num golpe desse. Bem, quem se interessou ali pelo conteúdo que a gente mostrou, todas essas obras estão disponíveis lá no Globoplay. Então, quem for assinante quiser aprofundar na trama e relembrar ali como é que funciona, aproveitando o dia de hoje, dia da internet segura, pode entrar no Globoplay e todos esses conteúdos estão lá disponíveis. Mas falando aqui como é que uma empresa, né, de mídia ela pode contribuir mais ainda, né? A gente falou do passado, agora vamos olhar para frente, como é que a gente pode continuar contribuindo para ter esse debate positivo, né? Então, abordar o tema e manter ele vivo aí no imaginário do público, então continuar noticiando, na medida do possível, colocar dentro das nossas obras, dentro dos nossos produtos, né? Despertar aí o comportamento preventivo, o engajamento, então ter o quadro, ou mais quadros até, falando sobre os golpes, alertando sobre esses perigos da internet para que as pessoas os conheçam, né? Aproveitando a abrangência e a força da TV aberta. E difundir o tema aí visando a transformação comportamental, tendo as pessoas cada vez mais preparadas. No ano passado nós fizemos uma parceria com a SaferNet, o meu time aqui construiu uma cartilha de boas práticas, né, para a internet, está disponível também no site da SaferNet, e a gente pretende construir muito mais coisas juntos aí para o futuro. Aproveitando ali, todos os anos a gente tem a cobertura da Globo do evento, né, do Dia da Internet Segura, então desde 2008 a gente cobre o evento, né? Então hoje de manhã tivemos aqui o nosso time de jornalismo também fazendo cobertura e já teve aí entradas no Jornal Hoje, de manhã na Globo News, vai ter no Jornal Nacional, Jornal da Globo mais tarde. É uma forma de dar visibilidade ao tema e manter essa conversa, né? Então eu trouxe aqui uns recortes da nossa parceria como cobertura de evento. E internamente a gente também não fica parado, né? Então hoje também aproveitamos ali o Cauê, né, que fez o vídeo pra gente. Ele trabalhou ali muito gentil, abriu um espaço para gravar esse vídeo semana passada ali. Então hoje, junto com esse evento, nós lançamos nas redes da Globo de engajamento, tanto no LinkedIn do Bem Pra Globo, no canal do YouTube. E esse vídeo está disponível, vou mostrar aqui para vocês. Então quem quiser ir entrar e retweetar, que são algumas dicas de segurança na internet, aproveitando o evento e celebrando o dia de hoje. Acho que todo mundo aqui, como eu, passa boa parte do dia conectado, né? E a gente faz praticamente tudo na internet. Faz transferência bancária, fala com as pessoas, consome conteúdo, compra, aprende, faz um montão de coisa. E o mundo digital não é exceção. Também tem muita gente mal intencionada. E por isso que a gente precisa pensar maneiras de navegar com mais segurança. Existem umas pequenas coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido. Quer ver só? Quando usar as redes sociais, tem que tomar muito cuidado para não acabar expondo informações da nossa rotina. Por exemplo, postar a localização atual, foto e vídeo de criança com o uniforme da escola de jeito nenhum, ou ficar colocando ali lugares que você visita diariamente. Isso pode comprometer a sua segurança. E já que a gente já está falando de redes sociais, é bom fazer uma reflexão antes de postar ou comentar alguma coisa. É um conteúdo ofensivo? Pode constranger alguém? É agressivo? Se for, é melhor não postar. Além dos cuidados com as nossas atitudes, tem algumas outras configurações que dão uma camada extra de proteção. Por exemplo, usar senhas fortes e únicas, ativar a verificação em 2 etapas sempre que tiver disponível. E dessa forma, se uma senha for comprometida, não afeta as suas outras contas. Por isso que é legal usar um gerenciador de senhas, que é tipo um cofre. Você usa, né, Louro? Ah, uso, mano. Eu tenho meu cofre, porque é muita senha, cara. Eu não lembro de tudo, não. Se ele não lembra, imagina eu.
E se tem criança em casa que usa dispositivo com acesso à internet, é muito importante configurar os controles parentais para garantir uma navegação segura. O Globoplay, por exemplo, tem essa funcionalidade. E por último, atenção aos golpes. Se você receber uma ligação, uma mensagem com aquele tom alarmante, urgente, desconfie. Sempre tente verificar por outros meios, do tipo, se receber uma mensagem do banco, liga você para o banco para saber se é verdade. Outra dica legal é você combinar com a sua família e seus amigos uma senha, uma palavra, para eles saberem que é você mesmo que pode estar pedindo aquele Pix. E claro, não clique em qualquer link que chegar para você, porque ele pode ser falso. Essas são pequenas dicas que ajudam a garantir um ambiente online seguro para todo mundo. Para a segurança das informações, toda atitude conta. Bem, muito obrigado. E aqui era uma forma de mostrar um pouquinho que a gente faz para a sociedade e a gente faz também para dentro da empresa, no objetivo de conscientizar todos e termos uma internet aí, uma convivência online mais segura e harmônica. Temos perguntas da plateia aqui. Tem uma pergunta que me chegou por escrito, enquanto vocês vão aí se posicionando para fazer as demais. Eu não vou ler ela inteira, mas porque é bastante longa aqui o texto, mas a pergunta é basicamente sobre proteção de dados, né? O Sérgio e o Antônio aqui que mandaram a pergunta disseram que a gente, mesmo que esteja usando um computador sem infecções, sem vírus, sem nada, a gente é de alguma forma rastreado na internet. E eles estão preocupados com a falta de transparência em relação a esses rastreamentos aí. Então, se vocês quiserem, se alguém quiser comentar algo nesse sentido de proteção de dados, de o quanto os usuários ainda são rastreados, para que esses dados são usados, onde esses dados vão parar, é o tipo de pergunta que tem aqui. Tá funcionando? Tá. Eu queria até emendar, eu vou emendar uma pergunta minha aqui. Principalmente, vocês duas, que eu acho que focaram um pouquinho mais na proteção das crianças, vocês colocaram algumas técnicas próprias para proteger as crianças e os adolescentes. Por exemplo, eu lembro de vocês citarem que os comerciais, as propagandas, os anúncios não são direcionados quando são crianças e adolescentes. E eu fiquei bastante curioso com isso, achei bem legais todas as técnicas, mas eu fiquei curioso no sentido do seguinte, olhando minha filha hoje, olhando minha filha de 14 anos tem muito mais condições de se proteger de algumas coisas, de entender o que está acontecendo, de proteger os próprios dados dela e saber quando tem algo que é fake, algo que é direcionado, ou uma fraude, do que a minha mãe, que é um pouco mais velha, passou lá dos seus 70 anos tal, e usa diariamente a internet, ela não tem essa compreensão. Vocês pensam em estender alguns desses mecanismos que hoje estão sendo construídos para proteger crianças e adolescentes, para, por exemplo, proteger e tentar identificar e proteger de alguma forma as pessoas que são, vamos dizer, menos letradas no mundo digital, não necessariamente idosos, mas pessoas que estão ali iniciantes no mundo digital, são um pouco como analfabetas digitais ali e usam a internet de uma forma mais superficial sem entender plenamente seu funcionamento. Existe alguma possibilidade? Vou começar por aqui. Obrigada, Antônio, acho que pelas duas perguntas, e vou tentar dar uma resposta breve para poder passar para meus colegas. Primeiro, acho que essa sua pergunta e essa consideração, essa reflexão, acho que ela é muito importante, muito pertinente, porque ela toca num ponto que também é pauta do Dia da Internet Segura,
a gente ouviu, né, no painel anterior, que é a questão do media literacy, a questão da alfabetização midiática, e eu acho que a gente tem um papel, né, nós como setor privado, mas essa colaboração fundamental para a gente discutir e para a gente poder avançar nesse processo, né, de educação midiática, para a gente, de fato, poder garantir, né, crianças, adolescentes, mas adultos também, mais bem informados e mais conhecedores, né, do ambiente digital, dos mecanismos, né, um olhar mais crítico para o ambiente digital, para que a gente possa trabalhar com mais segurança, para que a gente possa ter um ambiente mais seguro, esse ambiente mais saudável. A gente tem uma série de projetos na linha de educação midiática, a gente trabalha em diversas colaborações, a gente tem uma campanha, né, que é o Hit Pause, que é o aperte o pause, exatamente nessa linha de criar algumas fricções. O que eu chamo de fricção são aqueles momentos de pausa, aqueles, né, no caso do YouTube, alguns vídeos curtos que falam, para um pouquinho, reflita, né, um pouco, né, acho que o Vinícius trouxe o Cauê trouxe algumas dessas dicas, assim, esse conteúdo está muito chocante, está muito alarmante, dá uma refletida, você conhece a fonte, todas essas dicas que ajudam a gente aí nesse processo de alfabetização e de educação midiática. A gente sabe que essa é uma jornada, assim como a jornada de segurança, que ela é contínua e ela precisa estar sempre sendo aprimorada. Acho que Galo trouxe um pouco isso, né? Assim, a gente está, os maus atores, né, as pessoas mal intencionadas, elas estão sempre, né, correndo atrás de novas formas, de novas brechas, e a gente está sempre tentando antecipar essas brechas e fechar essas brechas. Mas eu acho que o ponto fundamental da educação midiática é exatamente esse processo de colaboração, para que a gente consiga atingir os diferentes públicos, as diferentes realidades, né? A internet, claro, considerando todas as desigualdades do nosso país, considerando a questão do acesso à tecnologia, mas a gente precisa garantir que a partir do momento, né, que essa universalização do acesso também venha com consciência, com informação, com conscientização, e acho que o nosso papel como iniciativa privada é também garantir que essas ferramentas de educação midiática, essas ferramentas para melhorar essa navegação, para melhorar essa experiência, sejam claras, sejam disponíveis, sejam de fácil acesso, e elas consigam explicar, né, ser autoexplicativas, e para que as pessoas possam ter uma jornada mais segura. E aí eu já vou emendar na pergunta da plateia com relação à questão dos dados. Na questão dos dados, como eu trouxe aqui anteriormente, a gente não coleta dados de crianças e adolescentes para anúncio. O que a gente coleta especificamente só para melhorar produto, a gente não tem uma referência, né, individualização desses dados. E eu acho que esse é um avanço que a gente tem tido, é um avanço muito importante. Um outro pilar importante também na linha de educação midiática e também de parceria para a questão de privacidade. No ano passado a gente lançou a cartilha de privacidade com a Turma da Mônica, exatamente como uma forma de poder, sei que não endereça o caso da sua mãe e nem o da sua filha, que provavelmente já não curte a Turma da Mônica, né, mas é uma forma da gente poder tornar mais fácil, mais acessível essas informações para que as pessoas possam, né, as famílias possam fazer, a sociedade possa fazer uma reflexão a partir de olhares bem diferentes, de diferentes perspectivas, mas que elas possam tomar decisões mais bem informadas. Vale muito a pena ver esse gibizinho da Turma da Mônica sobre privacidade de dados, que é uma forma fácil, acessível de entender a questão do acesso a dados. Poxa vida, eu ainda curto a Turma da Mônica. O pessoal da organização do evento veio pedir para a gente acelerar, que apesar de vocês terem sido bastante comportados no horário, a gente começou a parte da tarde um pouquinho atrasada e a gente tem que seguir rápido. Então vou pedir, apesar eu fiz a pergunta, então vou deixar vocês poderem pedir para serem bastante breves, para a gente poder fechar. Alô? Só para complementar aqui muito rapidamente, é muito importante esse trabalho de prevenção e também o trabalho da resposta, né? A prevenção, a gente vai ter tanto as soluções trazidas dentro dos aplicativos para que ele fique seguro, né? E também essa parte educacional que é fundamental, né? Então a gente, através de campanhas, por exemplo, não só campanhas direcionadas, né? No ano passado, por exemplo, a gente fez uma campanha super extensa, Sua Segurança é Coisa Séria, foi justamente focadas em fraudes e esquemas, né, que a gente sabe que afetam em maior proporção as pessoas mais idosas, justamente porque elas não têm esse letramento digital. Então, isso é super importante, né? E na parte da resposta, né, a gente tem mecanismos ali
para poder retirar qualquer tipo de conteúdo que seja malicioso, enfim, que seja violador de alguma forma. E falando um pouco sobre a questão da publicidade, igualmente, né, a gente não coleta dados de menores de idade para fins de publicidade, a única informação é geolocalização e a idade. E a idade justamente para não direcionar publicidade é a geolocalização para que, por exemplo, você está no Brasil, vai visualizar um produto anunciado aqui, não um produto que esteja lá em Singapura, por exemplo. Né? Do meu lado, rapidamente dizer que o TikTok também não direciona anúncios para menores de 18. A gente tem trabalhado para simplificar e dar mais clareza sobre seja sobre os nossos termos de uso, a política de privacidade, mas também trabalhado com campanhas. Eu dei alguns exemplos aqui que têm linguagens diferentes. Essa da internet segura, esqueci de falar. A gente está investindo, doamos R$1 milhão em créditos de anúncio no total para as 10 organizações. Até antes de eu subir no palco aqui, já tinham 10 milhões de visualizações a hashtag. Então também é uma forma, né? As pessoas identificam o TikTok como uma plataforma jovem. A vasta maioria das pessoas que usam o TikTok tem mais de 18 anos. Inclusive os vovôs do TikTok, já houve matérias sobre eles, estão dentro da plataforma. E sobre a tua pergunta, tua mãe e aqueles que são, digamos, jovens há um pouco mais de tempo, a ideia, por exemplo, de uma campanha como essa que a gente rodou na Globo, com a Fátima, com o Serginho, é alcançar, com o Pedro Bial, alcançar vários públicos, alcançar os pais, os educadores, mas são pessoas que estão falando também com aqueles que são mais sêniores e estão sendo educados também por aquela campanha. Para concluir aí o debate, né, e aí da pergunta que veio da plateia, e com as nossas leis de privacidade e proteção de dados, hoje o consumidor, o internauta, ele tem a capacidade ali de fazer até configurações precisas sobre a privacidade e conhecer o que a empresa conhece dele, né? Então, a usabilidade em muitas das plataformas, muitos nos sites, às vezes é difícil chegar, mas você tem condições hoje, né, de ir lá e ter o seu histórico, inclusive pedir para apagar o seu histórico, que te preserva um pouco, caso seja da sua vontade. Isso tem melhorado, as plataformas têm trabalhado juntos, aí próximo do fim dos cookies, né? Então vão ser outras formas de coletar informação, mas ainda assim o direito ali de privacidade está na mão do consumidor de poder pedir, inclusive, o seu esquecimento. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, gostaria de chamar a atenção do pessoal que está assistindo, que tem alguns pontos em comum muito legais, né? Por exemplo, quase todos trouxeram aqui a questão de se ter princípios, de se ter ações em cima desses princípios, de se ter um trabalho conjunto com a comunidade. Então, ficou bem claro nesse painel que tinha que trazer aqui a visão da iniciativa privada, do setor privado na segurança, como vocês estão se esforçando para ter ações efetivas nessa área, com a participação, ouvindo os usuários, ouvindo todos os demais envolvidos. Aí eu acho que todas as empresas estão de parabéns e vocês estão longe de ser aí vilões nesse processo, e acho que a apresentação de vocês deixou isso muito, muito claro. Muito obrigado pela presença e por terem essas ações aí tão positivas. Muito obrigada, Alana, Thaís, Fernando, Vinícius, Antônio, representando empresas tão grandiosas como YouTube, TikTok, Globo, Meta, que representa também Face e Insta, e Onic.br. Obrigada pela excelente exposição aqui.